Então eu vim acompanhando aqui uma mensagem do Caio Fábio, que ele repreende lá um pastor, né, que está pregando contra a homossexualidade, contra os pecados das pessoas. E as pessoas não entendem muito bem sobre como funciona o evangelho. Algumas pessoas não entendem. Eu preciso observar o comportamento de Jesus. Quando Jesus esteve aqui, ele andou na casa de Zaqueu, que era um homem que, pela sociedade, ninguém queria saber de Zaqueu. Vamos observar, Jesus entrou em casa de samaritano, entrou em todas as áreas, comeu com pecadores. Você não vê Jesus indo lá apontar os pecados dessas pessoas. Na própria casa de Zaqueu, Jesus passou uma noite e muita gente foi até Jesus dizendo: Cara, você vai entrar na casa desse cara, você não sabe quem é esse cara. Jesus sabia muito bem. Jesus, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Eu não vim senão para eles. E Jesus foi lá e passou a noite com ele, né, o Zaqueu. Hoje me convém pousar em sua casa. E após essa noite de conversa, né, de um momento, né, que eles tiveram, com certeza para Zaqueu deve ter sido um momento maravilhoso de estar ali com o mestre, né, e Jesus contrariou a todos para estar ali. É da mesma forma como a gente faz com os nossos amigos, às vezes a gente contraria todos, às vezes nossos amigos estão até errados, mas a gente contraria todos para defender o amigo, para tentar amenizar, né? A gente sabe que o que as pessoas estão passando. Então, Jesus realmente foi o amigo ali naquele momento. Quando você é um amigo, você fica do lado da pessoa, ajudando, auxiliando, né? Bloqueando as adversidades. E Jesus foi ali. Muita gente contrariada com Jesus. Pô, esse cara entrou na casa de pecador. Tipo, pô, o cara fez milagre ali, mas agora me decepcionou. Porque na vida é assim, você faz uma coisa boa e depois as pessoas se decepcionam quando você, aparentemente, segundo o entendimento dela, você cometeu algum erro. E o erro dele foi simplesmente ir na casa de alguém e estar com alguém que ele queria conversar. E após esse diálogo, vieram confrontar Zaqueu e botar Zaqueu contra a parede, né? E aí Jesus não fala nada. Sabe por quê? Jesus não fala nada porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Jesus sabe muito bem que todas as palavras que você fala de Deus, elas não voltam vazias. Isso é uma profecia de Isaías 55:11. Elas fazem uma transformação no ser humano. O ser humano que ouve a palavra daqui a 5, daqui a 10 anos, ele não é mais o mesmo. Ele não tem mais aquele mesmo pensamento, às vezes idiota, que tinha antes. Então, ele vai avançar. Então, Jesus não precisa se preocupar com isso, porque o Espírito Santo, a partir daquele momento, conduz o restante. Intercede pelas fraquezas, guia, né? Faz o coração se arrepender. São todos os atributos, distribui dons. Então muita gente não entende isso. O que é nascido da carne só tem como se inclinar para a carne. E o que é nascido do Espírito não tem o que outra coisa fazer a não ser se inclinar para o Espírito. Então quando você fica nessa conversa de repreendendo todo mundo e tal, e tal, e tal, sabe o que vai acontecer com você? Vai chegar uma hora que você vai ver que você também é pecador e você vai ficar injuriado contra si mesmo. As palavras de Deus já são suficientes, a pregação de Jesus já são suficientes para causar um arrependimento. A maneira como se repreende que pode estar errado. A forma branda como João repreendia filhinhos, se pecar, todavia tem um advogado diante do Pai, ou seja, com paciência, no momento certo. Como diz em Provérbio, a palavra dita a seu tempo é como maçã de ouro em salva de prata. É uma coisa bonita, é uma coisa que é aceitável, né? Não é uma coisa que você está repreendendo e aí vem um louco lá, não sei de onde, começa a pegar um gancho naquilo que você está falando e aí comete um crime porque está achando que está fazendo aquilo em nome de Deus. Porque é assim que começam as perseguições, assim que começam as afrontas, né? Você fala uma coisa aí e no outro dia milhares de pessoas estão com ódio de outros evangélicos. Então a forma como se prega. A Bíblia, ela tem uma construção que as pessoas não entendem. A Bíblia tem que dizer o que é pecado, não para você martelar isso na vida da pessoa. A própria pessoa tem que ver que aquilo é pecado na Bíblia. A Bíblia é um livro espiritual.
o próprio cristão, muitas vezes, é levado a sair do entendimento bíblico, da vida com o Espírito Santo, e passa a praticar coisas erradas no mundo. E o que bloqueia ele é o próprio Espírito Santo, que é a palavra. A palavra é a espada do Espírito. Então, quando o crente olha ali, ó, quando o cristão olha ali e percebe que aquilo ali é pecado, ele é iluminado pela palavra e ele fala: eu não posso praticar isso porque isso aqui tem na Bíblia, isso aqui é pecado. Então a Bíblia é um livro escrito para o cristão. Na maioria das vezes é mais importante para o cristão. É um livro espiritual que quem dá crédito a ele é o cristão. Quem crer nele é o cristão. Então, quem precisa entender aquilo que está escrito é o próprio cristão. Se não tivesse aquilo ali, o próprio cristão criaria desculpa para estar pecando, tá? Se não houvesse as repreensões de Paulo aos romanos, né? Os romanos eram uma civilização que já tinha a homossexualidade como cultura. Eles transformaram tudo, eles passaram a viver aquela cultura, como se aquilo ali fosse normal, homem se casando com homem, as intimidades deles, eles não tinham controle, era uma época primitiva, eram bárbaros, eram homens que os conceitos deles eles eram muito inteligentes, mas eram conceitos baseados nos filósofos deles mesmos. Então, uma sociedade, por mais inteligente que seja, sem o auxílio do Espírito Santo, ela vai ter dessas coisas. As próprias leis de Israel, elas foram construídas com base em coisas que os egípcios já praticavam, sexo com animais. Você pode ver que isso é citado na Bíblia, porque todas as nações ao redor de vocês praticam isso. Ou seja, é como se Deus estivesse falando assim, sem uma condução, uma coerção, a sociedade vai se perder da mesma forma que as outras sociedades, porque todos nós temos a mesma natureza, todos nós somos carnais, todos nós somos humanos. Então eu vejo os cristãos gritando para o mundo: vocês não podem ser assim, vocês não podem ser assado. O mundo segue da forma que quer. O mundo tem a liberdade de Jesus, ele nunca obrigou ninguém a seguir a ele. Ele foi andando e as pessoas vinham, né? As pessoas vinham até ele buscando o conhecimento dele, buscando cura, buscando tudo que as pessoas buscaram em Jesus e encontraram. Seja repreensão, seja motivo pelo qual agiram pela fé, seja ajuda por cura, tudo que as pessoas vieram, mas as pessoas foram até ele. Jesus simplesmente ia passando. Então você simplesmente só vai pregando, só vai ensinando. E ali, quando a pessoa precisar de um conselho, você vai dar um conselho de acordo com a Bíblia. Porque nós não somos o manual da verdade, a Bíblia que é. Nós temos nossos pecados, nossos erros, e a gente tem que deixar bem claro que é a Bíblia que está falando aquilo, de uma forma simples, mas a forma que a gente fala. Você acha que Jesus não encontrou muita gente? Imagina, quando Jesus ia orar, os demônios manifestavam. Quando os apóstolos, os discípulos iam orar, os demônios manifestavam. Então essa figura que tinha 72 discípulos que receberam autoridade no nome dele, a gente está deixando de pregar as coisas mais espirituais da Bíblia para ficar com guerrinhas teológicas. As pessoas já não acreditam mais em inferno, em demônio, não acreditam no poder do nome de Jesus. Todas essas coisas, essas ferramentas boas e que você vai precisar durante o curso da sua vida, e só algumas pessoas sabem. Quando você está passando por um processo, o filho está doente, o filho se engasga, alguma coisa acontece, e você, dentro da sua mente, você pede ajuda a Deus, você pede ali a Deus, e Deus vai e faz aquele milagre. As pessoas estão perdendo isso. Estão perdendo. O reino de Cristo, ele é baseado em melhores promessas. Ele é uma nova aliança no sangue de Cristo. Ele tem muito mais promessas do que o Antigo Testamento tinha. Então, quem não fixa nesse entendimento está perdendo essas bênçãos espirituais. Por exemplo, o judeu ortodoxo, ele não acredita em nada do Novo Testamento em relação aos poderes, né? Então, tipo assim, na época de Cristo, os judeus criaram um nome até para o diabo, Beelzebul, maioral dos demônios, e chamaram Jesus disso. Então, tipo assim, Jesus falou: se chamam o dono da casa disso, imagine os seus criados.
E hoje em dia, se o cara não tem o entendimento, ele está com o mesmo pensamento dos judeus da época antiga, né? O mesmo pensamento dos judeus da época antiga. E eu sempre falo, cara, nós recebemos a Bíblia de vocês, de pessoas que foram judeus. 72 discípulos eram o quê? Eram os gentios? Os 12 discípulos eram o quê? Eram os judeus. Os próprios judeus da sua época aí, você que é judeu ortodoxo, estão pregando para nós como era a sociedade de vocês daquela época. Tipo assim, então alguém está mentindo. Ou são os judeus antigos que viveram na época, ou vocês. Então as pessoas não aceitam. Por que não aceitam? Elas não são obrigadas a aceitar, porque é Deus que liga o coração dela esse entendimento, né? O que nós não podemos forçar a conversão. É o que as pessoas não entendem isso. Eu não estou aqui para forçar a conversão. Eu posso dialogar exaustivamente sobre alguma coisa, até o nível de conhecimento. Até aprendo muita coisa com essas pessoas que às vezes não têm eu fico abismado que tem gente que você pensa até que é cristão, que o cara tem conhecimento de hebraico e de grego. Aí quando você vai dialogar algumas coisas simples da fé, em questão de poderes, né, a pessoa não crê. Ela está ainda na razão. Aí você percebe, caramba, não tem lógica. Porque todo cristão acredita dessa forma, né? Crê no Espírito Santo. Eu entrei uma vez num debate e tinha uns testemunhos de Jeová e eu estava só observando. Não estou aqui para criticar a religião. Eu não discordo muito dessa questão de não poder fazer transfusão de sangue, né? Mas isso são discordâncias, isso não significa que são uma seita por conta disso. Mas eu não concordo. A pessoa podendo fazer transfusão de sangue, pode salvar a vida, tem que salvar. Eu acho que Deus fez o sangue dessa forma, compatível, a ciência entender isso, e não vejo mal algum nisso. Não vai perder a alma, não vai perder a salvação, então por que não salvar? Salvar seu filho, sua mulher. E se depois você descobre que aquilo ali era tudo um entendimento errado e você não salvou seu filho, não salvou sua mãe? É complicado. A religião pode vir causar vários problemas no aspecto humano. Por isso que a gente debate assuntos para poder quebrar essas heresias. E ali os caras falando, não, que trindade é isso, que trindade é aquilo. E aí eu conversando, eu descobri que os caras acreditam na trindade. E eu não sabia disso. Eu falei, cara, vocês estão brigando pela palavra trindade. Mas quando a gente vai conversando, cara, não tem como negar o Espírito Santo. O Espírito Santo é inegável no Novo Testamento. Não tem condições. Por quê? A palavra, quando é usada ali, paracletos, quando é usado as palavras em referência ao Espírito Santo, que é o pneuma, né, que é o consolador, as palavras no grego são totalmente diferentes de um espírito comum. E ali tem atributos sobre esse espírito. Porque, tipo assim, o importante é entender a existência desse espírito. Entender quem é ele. O que ele faz? Ele sonda, prescruta o coração de Deus. Ou seja, ele tem uma capacidade de sondar o Altíssimo. Ele não pode ser qualquer ser. Não há descrição na Bíblia para anjos que fazem isso. Ou querubins. Ou arcanjos. Mas para esse ser tem essa descrição. Ele prescruta as coisas de Deus. Ele intercede pela nossa fraqueza, e Jesus falou que rogaria ao Pai para nos enviar outro Consolador, ou seja, outro do mesmo, outro semelhante a Jesus, e estaria para sempre conosco. E aonde está o Espírito Santo no Apocalipse? Lá no mesmo lugar. O Espírito Santo e a igreja dizem, vem Senhor Jesus. Está determinado, está escrito ele lá. Ele continua sendo o Espírito Santo em Apocalipse. O Espírito Santo e a igreja. Por que o Espírito Santo e a igreja? Quando fala assim, o Espírito e a igreja dizem, vem Senhor Jesus. Está lá em Apocalipse. Aquele Espírito, a palavra grega ali, é referente ao Espírito Santo. E por estar ligado à igreja, é realmente o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que está conduzindo a igreja, e a igreja disse, vem Senhor Jesus. Então, quando fala assim, o Espírito Santo não está no Apocalipse. Claro que está, é só você ler. Está nos primeiros versículos, está lá. Mas é que a pessoa quer porque quer quebrar a trindade. A palavra trindade não precisa ser dita que é uma trindade. Porque Jesus falou assim. Outro dia o cara falou, não, o Espírito Santo é Jesus. Eu falei, mas como Jesus disse que ele me glorificará porque há de receber do que é meu? Se ele é o próprio Jesus, como é que ele glorifica ele mesmo? Não tem lógica. Aí vai para outro aspecto de discussões. Jesus é o próprio Pai.
Não tem lógica. Não tem lógica porque no final do Apocalipse Jesus vai entregar o reino ao Pai. E todas as figuras do Apocalipse ali você vê que há o Cordeiro, o reino do Cordeiro e o reino de Deus, separados. Né? É o mesmo reino, mas está lá o Cordeiro e Deus, e o Cordeiro é Jesus. Né? E ali a pessoa fala, não, mas que Jesus não é Deus, ele é um ser criado, ele é um pouco menor. Aí quando você vai ver os temas que usam para a criação, é um cântico lá em Colossenses, que não foi Paulo que criou, é um cântico, tá? Que fala que ele foi feito desde a eternidade, o princípio da criação, isso que ali é um cântico. E muita gente não vai para a parte teológica, não entende. Ah, mas Jesus foi criado um pouco menor que Deus. O momento do nascimento e ressurgimento de Jesus a gente não entende. Ainda que ele fosse criado, ele seria antes de todas as coisas. Ainda que ele fosse um Deus menor, ainda que fosse, ele é o Filho unigênito de Deus. A Bíblia não está se importando, né, muito com isso, mas o próprio João, quando você vai ler lá, o verbo se fez, e o princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí vai falar do verbo. Aí no final fala assim, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o tem revelado. Olha só, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito o tem revelado. Ou seja, ninguém no mundo jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que é Jesus, o tem revelado. O texto é bem claro. Tá? Tito 2,13 é chamado de grande Deus, Romanos 9,5 é chamado de Deus. Então, Jesus é chamado de Pai da eternidade porque ele é o que dá a paternidade à eternidade. A morte de Cristo. O Pedro Cardoso falou, não, a gente não tem que ligar, a gente tem que ligar na vida de Jesus, não é a morte de Jesus que nos salvou. Tá errado, Pedro Cardoso. O que nos salvou foi o sangue de Cristo. Foi o sacrifício, foi a morte. Sem a morte não haveria salvação. Por isso que se comemora a Páscoa, né? Morte e ressurreição, tá? Porque, na verdade, Jesus ele entregou na cruz o Espírito dele. A morte não tinha poder para matar Jesus. Onde está a morte, o seu agrilhão? Jesus falou, a minha vida é minha, ninguém a toma de mim, eu a dou. Né? Tenho poder para dar e retornar esse mandamento recebido de meu Pai. Ou seja, ele tinha autoridade ele tinha poder sobre a morte. Então, quando ele lá na cruz, se admiraram dele ter morrido rápido. Ele, Pai, entrego a ti o meu espírito. Morreu. Ele todo furado lá, todo crucificado, todo machucado, conforme Salmo 22, né? Transpassaram minhas mãos e meus pés, repartiram entre si minhas vestes, sobre minha túnica lançaram sorte. Aí está lá no Salmo 22 também o clamor dele na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento houve sim no final de todas as coisas, Jesus sofreu a separação. Ele sofreu aparentemente, que dá a entender o texto, pelo clamor dele, Pai, por que me desamparaste? Por que afastaste de mim? Por que me desamparaste? Ele sentiu como que um homem sente o afastamento. Ele teve que passar por tudo que um ser humano passou. E no final ele sentiu aquele afastamento, só que foi um afastamento muito breve, muito pequeno. Ele sente, ele clama e depois ele entrega o seu espírito. Ele, tipo, não dá para ficar no corpo sentindo aquele distanciamento. Aí ele morre, né? E depois ele ressuscita. E ele ainda fala, ele ainda confirma a profecia de Jonas ter ficado no ventre do grande peixe. Quando pediram um sinal a Jesus falou assim, nenhum sinal lhe será dado, a não ser o de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficará no seio da terra. Muita gente fala... Essa resposta de Jesus mostra que Jesus não fez questão de dar sinais para aquela geração. Por isso que as profecias que Jesus cumpria, muitas vezes não era totalmente... Jesus não tinha o cuidado de revelar tudo certinho. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar aqui. Jesus era descendente de Davi por meio de José, seu padrasto, né? Era descendente de Davi, tem a descendência lá de José. A descendência de Maria possivelmente também porque Jesus tinha que ser da raiz de Jessé, né? Eu não sei se só a descendência de José já seria o suficiente para cumprir uma profecia. Eu só sei que ele cumpre ter nascido de Belém Efrata, ele nasce e é cumprimento da profecia de Miqueias 5.
Ele opera sinais e milagres e maravilhas, cura os cegos, é um sinal de cumprimento de outra profecia que o próprio João Batista não entendeu. Quando João Batista vai questionar Jesus, manda os discípulos lá, pergunta ele se ele é o que tinha que vir ou se eu tenho que esperar outro. Que pergunta besta que João Batista fez, porque quando ele estava lá batizando, o próprio Deus disse no coração dele, aquele que você viu batizando, o Espírito Santo descendo em forma de pomba, é esse que batiza com o Espírito Santo, com fogo. Então aí João Batista dá a declaração que ele é depois de mim, mas veio antes de mim, né? Porque João Batista era primo de Jesus. E Jesus batizou João Batista no ventre da mãe dele, né? Quando as duas mães se encontraram, Maria grávida com a mãe de João Batista. E João Batista nasceu um pouco antes, né? Veio depois dele, nasceu depois dele, mas já era antes dele, porque já vivia na eternidade. Aí depois João Batista faz essa pergunta. Pergunta a ele se é ele mesmo. Aí Jesus falou assim, ele falou, fala para João que os cegos veem, os surdos ouvem, e bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Porque alguns dos comportamentos de Jesus causavam certo escândalo. A morte de Cristo na cruz, do Messias crucificado, é um escândalo para os judeus que vieram a se converter depois. Quando Pedro falou na cara deles, vocês crucificaram o autor e consumador da fé. Quando os olhos deles foram abertos, eles ficaram desesperados. Agora, o que a gente faz? Se arrependam. Eles não entendiam, eles não entenderam. Foi isso que Jesus orou na cruz. Pai, eles não sabem o que fazem, perdoai. Porque eles estavam cegos, eles não estavam entendendo as coisas. Aí Jesus vai para o deserto com Maria, né, naquela perseguição lá de Herodes, que matou as crianças. Depois volta. Muita gente não sabia que Jesus nasceu numa manjedoura em Belém. Não sabia que ele foi lá para o censo, né, e nasceu lá. Muita gente vinha, os irmãos de Jesus, né, ou primos, sei lá, parece que são irmãos. Ué, como é que esse é o Messias se estão entre nós seus irmãos? Não é esse filho do carpinteiro José? Ou seja, eles tinham uma noção de que o Messias viria de alguma forma, talvez milagrosa. Se você vê a profecia lá de Isaías, tudo dá a entender que é uma virgem que dá a luz. Em nenhum momento o texto está dizendo que não é uma virgem. Ele não diz que é uma virgem, mas também não diz que não é, porque na cultura judaica a virgindade era comum. E ali está dizendo que haveria um sinal. Que sinal é esse? Eis que a jovem, né, dará à luz a um filho e tal, e ele será chamado, terá o título de Emanuel, né, todos os títulos ali, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte. Então, algumas pessoas, não, ele não é isso, ele não é aquilo, ele não está escrito ali. E Jesus não fez questão de dar sinais, e os fariseus pediam sinais. Jesus falou, nenhum sinal será dado a não ser o do profeta Jonas. Porque ele falou, essa geração má e adúltera me pede um sinal. Por que Jesus está dizendo isso? Porque Jesus já estava acusando os fariseus depois de terem matado todos os profetas em Jerusalém. Jesus fala, nenhum profeta morre fora de Jerusalém. Ele não podia morrer fora porque todos eram mortos lá dentro. Era profético. Talvez para que o sangue caísse sobre eles, né? Mas Jesus, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês com uma galinha junto seus pintinhos debaixo das asas e vocês não quiseram. Vocês que matam os profetas. Aí Jesus fala, uma geração má e adúltera me pede sinais. Nenhum sinal será dado. Para que Jesus vai ficar ali? Porque se aquela geração não fosse adúltera, Jesus teria o cuidado de mostrar, olha, eu sou esse daqui da profecia, eu sou esse aqui, olha aqui, ó, sobre mim aqui. Por quê? Porque essa geração que não fosse má e adúltera ia entender que ele era o Messias. Mas como a geração era má e adúltera, Jesus não quis deixar sinais. Ele não quis, porque eu vou ficar dando sinal para esse povo para quê? De qualquer forma, o povo iria fazer maldade, iria crucificá-lo. Por inveja, Jesus virou na cara das autoridades da sinagoga e falou, muitos de vocês sabem que eu sou o Messias, mas vocês não me confessam porque têm medo de perder seus lugares na sinagoga. Jesus era assim, cara a cara, ele era direto, igual o brasileiro é, falar na cara. Vocês sabem que eu sou o Messias, ou seja, dá para vocês me enxergarem nas escrituras. Jesus, em pleno templo, pegou e leu Isaías 61 e se assentou. Quando ele se assenta, é como se ele apontasse aquela profecia para ele, dizendo, hoje se cumpriu. Ele falou, hoje se cumpriu essa profecia, e se sentou.
Um cara judeu dentro do templo fazer uma coisa dessa era passivo de morrer. Todos ficaram desesperados com aquilo, ou seja, por mais que Jesus falou que não ia dar sinal, ele deu muitos sinais, tá? Foram muitos. Mas quando vinham pedir, né, milagres, sinais, não vai ser dado a vocês, não. Vocês não merecem sinais. Vocês não merecem sinais. Aí o judeu ortodoxo hoje vai aceitar que o judeu do povo dele lá está dizendo isso para eles? Vai aceitar como? Mas o profeta Malaquias já dizia: vocês estão deixando de dar o dízimo, estão roubando a Deus. O dízimo está na lei judaica. Eles não podiam deixar, ia deixar sem mantimento órfãos e viúvas, ia atrapalhar a previdência social arcaica, né, que era uma forma de previdência social, ia atrapalhar o serviço do templo. Aí o templo foi abandonado. Aí as autoridades na época de Jesus, né, começaram a corromper o templo. Aí já estava profetizado: o zelo da casa do Senhor lhe consumiria o ventre. Aí quando Jesus vai lá, chicoteia tudo, joga todos os materiais no chão, as pessoas, os cambistas vendendo coisas dentro da casa de Deus, né? Outro dia fizeram uma crítica que chegaram na igreja. Isso parece tudo menos a igreja linda, um telão, ar-condicionado. Aí tinha uma área que vendia roupas. Ninguém é obrigado a comprar roupa, gente. Eu achei, a gente está uma era tecnológica. Por que a igreja tem que ser feia? Por que a igreja tem que cair o teto em cima das pessoas? A igreja não pode ser bonita? A igreja não pode ser igual um shopping center? Claro que pode ser linda. O importante é que você vai fazer lá. Você vai chegar lá, tem louvor, tem oração. É porque as pessoas estão com a mente tão ruim, porque acham que tudo é arquitetado para ganhar dinheiro. Irmão, se eles não estão pedindo dinheiro, se estão tentando botar a igreja de pé, manter tudo aquilo ali, vendendo uma camisa, e você pode ir lá e comprar uma camisa para abençoar, não tem nada de errado com isso. Não tem nada a ver com o comércio no templo da época de Jesus, gente. Na época de Jesus, o cara chegava com ovelhinha, né, um pombinho, né, que o pobre oferecia um pombinho, chegava lá, vinha de outro lugar, só tinha dinheiro para aquele pombinho, chegava lá, e esse aqui não pode não. O cara vinha de outro lugar, um dia, 2 dias, 3 ou até mais de viagem, para chegar lá o cara dizer na cara dele que aquele lá não servia. E aí tinha outros cambistas vendendo outra pombinha, o cara tinha que se virar: como é que agora eu vou comprar? Muita gente já devia ir pensando nesses trambiques, né? Aí, quer dizer, a imagem ruim, o testemunho ruim que as autoridades davam. Você vê que quando Jesus curou o cego foi lá e afrontou eles. Se ele é pecador, não sei, só sei que ele me curou. Aí os caras ficavam revoltados, porque a comunidade já afrontava eles, porque sabia das mazelas, era muito da hipocrisia daquele povo, estava muito notório. As maldades que eles cometiam com as mulheres, eles repudiavam as mulheres por qualquer motivo, e foram eles que foram questionar Jesus: é lícito isso? Porque tinha gente que sabia que não era. É lícito? Jesus falou do repúdio. O repúdio não é divórcio, tá, gente? Repudiar é mandar embora. Na cultura judaica, o cara tirava a menina de casa, o pai casava contra a vontade, assim, era um casamento arranjado. Homens com 13, meninas com 12. Aí arranjava aquele casamento, aí tinha o dote, né? Tudo direitinho. E ali a mulher passava tudo, a mulher não estudava, não podia andar sem o véu, não podia conversar com homem. Dentro de casa, se tivesse janela aberta, tinha que usar o véu. É uma coisa totalmente da época, né? E as mulheres eram totalmente submissas ao marido. Então, o marido estudava, o marido poderia trabalhar e tal. Tudo que a mulher ganhasse era do marido. Aí, quer dizer, qualquer motivo o cara vinha e repudiava aquela mulher. Os pais, às vezes, da mulher já estavam mortos. Ela não tinha mais nada, ou não tinha condição de sustentar elas. Muitas possivelmente caíram para a prostituição. A prostituta que levaram, a pessoa que estava se prostituindo, que foi levada até Jesus para ser apedrejada, diz o texto que ela foi pega em flagrante adultério. Mas como que pegaram flagrante adultério e não trouxeram o homem? Se é flagrante, trazia o homem também, porque pela lei apedrejava os dois. Já tinha algo errado ali. Então, no caso, as mulheres sofriam repúdio, mandado embora, não podia casar-se de novo. Mas por que Moisés então deu carta de divórcio?
Aí Jesus falou, se alguém repudiar a mulher, que não seja por causa de porneia, o texto lá é bem claro, porneia são vários tipos de relações ilícitas, idolatrias, né, que não podia ser aceita em Israel, a pessoa que poderia ser uma feiticeira, né, e porneia significa uma série de coisas. Por esses motivos, ele podia mandar embora essa mulher e repudiar ela. Ou seja, ela não serve nem para mim nem para mais ninguém, porque eu estou repudiando ela por feitiçaria. Quem que vai casar com uma mulher dessa? Agora, se quiser mandar embora, dê a carta de divórcio. Entende? Dê a carta de divórcio, porque Moisés fez isso pensando nas mulheres. E as mulheres lá só tinham uma regra, elas não podiam voltar para o primeiro marido que repudiou ela. Ou seja, elas casavam-se de novo. Tá? Então, na cultura judaica, as mulheres casavam-se de novo, mas não podia voltar para o primeiro marido que repudiou. Ou seja, se o cara mandou ela embora, deu a carta de divórcio para ela, ela não podia voltar para esse primeiro cara, né? Ela teria relação com o outro, não podia voltar para o primeiro marido. Acho que é também aspecto de doença, essas coisas. Então, você tinha certas regras. Então, quando Jesus trata ali, ele fala de repúdio, ele da carta de divórcio era uma coisa legalizada, porque o cara mandou ela embora por uma questão dele, mas por conta da dureza do coração dele, ele não ia restabelecer, ainda que Jesus falasse. Porque Jesus falou que no princípio não é assim, não é para ser assim. O certo é casou, viver-se permanente. Mas já que o coração do homem é duro, que não vai aceitar o que Jesus está dizendo, então que pelo menos não deixe a mulher no vento. Que pelo menos dê a chance dela se casar com outra pessoa que queira dar uma vida para ela. Porque a cultura é totalmente diferente de hoje. Hoje, você se separa a mulher, tua mulher arruma um emprego e vai seguir a vida dela. Naquela época, não. A mulher repudiada, ela era tipo moribunda. Como é que ela ia sobreviver? Quem ia querer casar com aquela mulher que não tem carta de divórcio? Por isso que ele fala, se alguém casar com essa mulher, tá cometendo adultério. Por quê? Porque ela não tem carta de divórcio, ela tá ligada ao seu marido enquanto ele vivesse. Ela sem a carta de divórcio, só repudiada, ela estaria conectada ao marido ainda. Então, o texto simples, mas já fazem uma parafernália, umas heresias doidas que vocês veem aí. O texto é simples, tá? O texto é simples. Muitos que estavam pregando contra isso aí já caíram por terra, né? Então, a questão é essa. O evangelho é uma boa notícia com poderes do nome de Jesus. E as pessoas não entendem que é o nome Jesus que está acima de todo nome. O que está sendo entronizado aqui na terra é o nome de Jesus. Ou seja, Jesus já tinha um nome antes de vir à terra. O anjo diz para José dar o nome de Jesus, ou para Maria, né, também dar o nome Jesus. Esse nome, o nome Jesus, se tornou um nome acima de todo nome. Ah, mas o nome não é esse, que não sei o que. Gente, nossa linguagem era a tua mesma, né? Depois foi dividida a nossa linguagem. E depois voltou, depois a nossa língua, ela vem de outras linguagens, né? Ela vem do latim e vai se adaptando. O latim não é a nossa linguagem, a nossa linguagem é adaptada do latim. Então ela vem se juntando até construir a nossa língua. De qualquer forma, ainda continuamos sendo a mesma língua de todos, mas só que uns vão partir do latim, outros vão partir de outras linguagens, mas no final de tudo nós nos compreendemos, porque o objetivo da fala é a compreensão. Antes da Torre de Babel, todos tinham a mesma linguagem, depois Deus repartiu essas linguagens. Mas o nome que, por exemplo, o índio chama Jesus de Jaguar. Se o índio chama Jesus de Jaguar, quando ele for expulsar um demônio e usar o nome de Jaguar, vai funcionar. Porque na mentalidade dele, ele está clamando ao nome de Jesus. E Deus entende isso. Porque afinal foi ele mesmo que repartiu as línguas humanas. Então, o nome certo é esse, o nome certo é aquele, cara, o nome certo é o nome que você entende que é o Filho de Deus. A Bíblia em japonês, eles vão entender muita coisa diferente da gente, mas vai entender a mesma coisa. Quando alguém fizer a tradução ali simultânea de um pastor, ou um padre, um pastor japonês estiver pregando, quando for transmitido para o português, o cara que estiver fazendo interpretação, ele vai interpretar da mesma forma. Né? Ele vai. Então, cara, esse negócio de não, que o nome não é esse. Aí os caras ficam brigando por causa de um nome. Cara, no momento em que você usou a sua fé
Foi naquele nome. A mulher do fluxo tocou em Jesus. Quem disse que tocar em Jesus daria milagre? Mas Deus atendeu a fé daquela pessoa da forma que ela sabia aplicar, da forma que ela achou que era. Mas Jesus não deixou ela sair em dúvida. Mulher, não foi o fato de você ter me tocado, mas foi a confiança que você colocou nisso, a fé que você colocou nisso. A gente precisa aprender isso. Foi a fé que te salvou, não foi a orla de Jesus. Porque todos tocavam em Jesus. O texto é bem claro. Senhor, mas todos te tocam. Alguém me tocou com fé. Ou seja, o toque, da forma que toca, não pode não dizer nada. Mas a forma de fé que se tocou atingiu o coração de Deus. Ela botou no coração dela. Se eu tocar, eu vou ser curado. Esse homem é santo. Ela começou a acreditar. Esse homem, todo mundo está falando que ele é filho de Davi. Esse homem é poderoso. Então, quando alguém... Olha o que o texto diz. Aquele que crê em Deus, aquele que se aproxima de Deus, tem que acreditar que ele existe e que é recompensador dos que o buscam. A pessoa tem que acreditar que Deus existe. Se eu não acredito que Deus pode fazer algo, como é que eu vou ter alguma fé? Se meu filho estiver doente aqui, eu sei que Deus não é obrigado a curar e nem sei se ele vai curar. Mas eu creio como que existe nesse Deus uma possibilidade. As pessoas falam que esse Deus cura. Existe uma possibilidade. Lá na época do altar ao Deus desconhecido, que Paulo cita, aconteceu isso. Os deuses daquele lugar não deram a cura por uma grande praga que aconteceu naquele lugar. E aí as pessoas ficam procurando uma solução. Aí tinha um cara chamado Epimênides, que era um filósofo da época, que conhecia um Deus desconhecido. A gente não sabe qual era o relacionamento de Epimênides com esse Deus desconhecido, mas ele era um filósofo que ele conhecia. E aí como é que ele vai se portar diante de uma sociedade idólatra? Ele vai ter certos temores, porque se a coisa não funcionar, ele tá lascado. Chamaram esse cara falou assim, vocês clamaram ao Deus de vocês, mas quem sabe pode existir um Deus mais poderoso que o de vocês, que vocês não conhecem. Olha a sabedoria do cara, mano. Ele não falou, o meu Deus vai curar vocês, igual o pastor fala, vem pra igreja que você vai ser curado. Não, quem sabe existe um Deus maior do que o de vocês, que vocês não conhecem, não tá no panteão de vocês aí. Aí eles começaram a clamar esse Deus desconhecido. Eles nem sabiam o nome. Clamamos ao Deus desconhecido que nos ajude, se você existe. Eles começaram a botar esperança em uma ministração do cara. E a praga cessou. E por isso que existe aquele altar, o Deus desconhecido. Que lá no futuro, Paulo, entendendo, né, que Paulo andava com os filósofos, compreendendo a história, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai usar aquilo como um argumento de pregação. O meu Deus é esse aqui, que não tem cara, não é servido por mãos humanas, não tem necessidade de alimento, porque os outros demais, ali era um panteão de deuses, né? Então havia um altar que não tinha ninguém ali, só havia escrito uma homenagem ao Deus desconhecido. E dizem que todos os outros ídolos ao redor tinham a descrição ao Deus desconhecido como sendo esse maior do que todos, em memorial dessa praga que foi cessada. E sem aquele Deus, aquela sociedade não teria sobrevivido. Então, era um altar que ninguém servia. Era o mais importante de todos ali, mas ninguém servia. As pessoas voltaram às suas práticas, preferiram ficar com outros deuses e esqueceram aquele altar. Mas a história ficou ali, lembrando. Alguém se preocupou em manter aquela história. Talvez alguém deve ter perguntado assim, caraca, mas esse daqui é quem? Esse cara aqui, esse altar aqui, é de um Deus que a gente não conhece. Ele é mais poderoso que o nosso. Mas ninguém serve ele, porque ninguém conhece a cara dele, ninguém sabe como é que ele é. Mas ele aconteceu isso na história, por isso que tem isso aqui. Quando Paulo vem falar, parece que eles conheciam isso. Pela descrição ao Deus desconhecido nas outras imagens. Então, isso, tem que procurar história sobre essa situação, porque é isso que conta os livros históricos, né? Então você vê a maneira com que se crê. Às vezes a pessoa não tem conhecimento bíblico nenhum, como aqueles homens que começaram a expulsar demônio no nome de Jesus, mas não eram discípulos de Jesus. Aí os discípulos, Senhor, nós vimos uns homens que não andavam com a gente, não eram dos 72 discípulos, eles estavam fazendo isso, e a gente foi lá e repreendeu, e Jesus falou, não faça tal. Não repreenda. Aquele que não é contra mim é por mim. Ninguém que usa o meu nome depois vai vir falar mal de mim. Olha a preocupação de Jesus na difamação do seu nome. A pessoa está fazendo milagre e não vai falar mal dele. E olha hoje o comportamento das pessoas, difamando o caminho do Senhor.